Olá, sejam bem-vindos à aula da Jornada Astrológica. Essa é a nossa segunda aula. A primeira aula teve alguns problemas técnicos, então eu decidi trazer essa aula para o modo gravado, a fim de que vocês consigam aproveitar esse conteúdo em qualquer momento, dar pause, voltar, pegar o mapa de vocês e poder fazer tudo isso, tá? Então, onde é que a gente vai começar hoje? Quero falar rapidinho sobre o que a gente viu na primeira aula, tá? Nós vimos um pouco das características desse balanço que os signos fazem dentro do nosso mapa, né? E como que a gente vai acertando essa balança para que ela não fique nem de mais, nem de menos, né? E também nós vimos sobre os planetas, né? Algumas características marcantes desses planetas e os ciclos deles, né? O que é interessante a gente falar aqui? Sempre que acontecer um ciclo no céu, que a gente vai falar um pouco mais disso na aula que vem, sempre que acontecer um ciclo no céu, ele afeta o nosso mapa. Não muda os planetas que a gente tem ali, mas acontece alguma coisa fora desse mapa, né? Que são os círculos, os planetas ficam fora do círculo, tá? Qual é interessante aqui da gente falar? Eu vou até aqui colocar para vocês. O que é importante aqui a gente ver? Que quando nós temos, tá? Deixa eu abrir aqui. Quando nós temos, né, ciclos planetários que vão mudando de signo, eles vão mudando e vão ficando aqui fora, né? Então, a Lua tá em Touro. A Lua tá em Touro. O meu desenho da Lua tá horrível, né? Mas a Lua tá em Touro, ela tá pegando a nossa casa 2. Agora a Lua entrou em Escorpião, tá aqui pegando essa casa 8, né? Para cada pessoa isso vai ser diferente. Para cada pessoa, para cada mapa, né, vai estar diferente. Por quê? Porque cada um vai ter Escorpião num lugar do mapa, cada um vai ter Touro num lugar do mapa, né? Então, o que é interessante que a gente falou sobre ciclos, né? Sobre os ciclos. Então, peraí. Realmente, quando a gente vai falando sobre ciclos, é interessante a gente pensar que tudo isso vai acontecendo fora. Quando a Vênus muda, quando o Sagitário muda, quando a Lua muda, quando Marte muda, né, de signo, vai de Escorpião para Sagitário, de Sagitário para Capricórnio, tudo isso vai afetando o nosso mapa. Nos planetas mais lentos, né, como Plutão, como Netuno, como Urano, isso acontece a cada vários anos, né, ou Saturno a cada 2 anos e meio que ele muda de casa. E nos planetas mais rápidos, como Marte, Vênus, Mercúrio, a Lua e o Sol, esses ciclos acontecem de uma forma mais rápida, né? A cada 30 dias nós temos a mudança do Sol, a Lua a cada 28 dias muda totalmente, a cada 2 dias e meio ela muda e a cada 30 dias ela muda totalmente, né? Então a gente consegue ir percebendo que esses ciclos externos, eles têm um grau, né, de impacto na nossa vida. E é isso que eu quero trazer para vocês. Mas de uma forma não muito complicada. A gente conseguir perceber que a gente olha o planeta, olha o signo que ele tá, olha a casa que a gente tem e olha o significado daquela casa, né? E aí a gente traduz isso, tá? Então, a gente falou um pouco de planetas ontem, falamos dos signos e agora a gente ingressa oficialmente nas casas astrológicas. Então, a gente tem um conteúdo aqui que eu quero muito trazer para vocês. Que conteúdo é esse? Bom, primeiramente, né, a gente tem que pensar aqui que as casas são essas 12 fatias que vocês estão vendo. Eu coloquei os números na parte de fora, depois eu vou mostrar que geralmente eles ficam na parte de dentro do mapa, né? Esses números, na verdade, são essas 12 fatias, são 12 áreas da nossa vida, 12 áreas que nós utilizamos para o autoconhecimento, são áreas que nos afetam. Tem espiritualidade, tem dinheiro, tem família, tem os prazeres, jogos, relacionamento amoroso, tem de tudo, né? Então, o que é interessante a gente pensar? Que cada área tem importância e dependendo do signo que está ali, e se tiver planetas nessa casa, ela pende, ou seja, ela acaba, quando a gente tem planetas numa dessas casas, ela acaba pendendo para esse lado. Então, o que acontece? A gente acaba, sim, tá? Trazendo mais intensidade e manifestando mais aquele signo e aquelas características que estão ali, tá? Isso é uma coisa
queria deixar bem forte aqui pra vocês. Então, vamos lá, vamos começar a falar de casa, então. Eu falei, né, que a gente vai falar muito de relacionamento, de carreira e de família, porque a gente vai usar os quadrantes básicos, tá, gente? O que é isso? A gente vai falar aqui disso aqui que tá em verde, ó. Casa 1, aqui, ó. Isso aqui é a casa 1. Deixa eu botar aqui. De casa 1, de casa 7, de casa 10, de casa 10 e de casa 4, tá? Bom, mas aí tu vai dizer, Camila, mas tá na direita, tá na esquerda. Na verdade, o que acontece, tá? A gente começa aqui falando desses quadrantes porque são esses 4 pontos são os pontos principais de uma análise de mapa, são os pontos mais fortes das nossas raízes, bases e entendimento de vida. Então a gente sempre começa falando sobre eles, tá? O que eu quero trazer para vocês antes da gente começar sobre isso? Eu vou trazer aqui, ó, peraí, deixa eu abrir aqui para vocês. Eu vou trazer uma outra coisinha, que é isso aqui, ó. Um mapa natal de uma pessoa, né? Aqui, uma pessoa e qualquer, né? Que eu peguei aqui um mapa para poder simplificar para vocês. Então, o que a gente consegue ver aqui nesse mapa, que eu quero muito que vocês percebam, que a gente tem aqui, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui, isso aqui, tá vendo tudo isso aqui, ó? São cúspides. O que é uma cúspide? É onde começa uma casa astrológica. Cúspide é início, é o começo. Então, eu não sei, por exemplo, aqui, né? Aqui tem, a gente tem Libra, tá vendo Libra aqui, né? Mas eu tenho Libra, mas não é aqui que começa? Não. Por que não começa aí? Porque quando você nasceu, o signo que estava despontando no horizonte era Touro. E ele não estava exatamente na linha aqui, né? Tá vendo? Ele tava mais para baixo, né? Ele tava em outro grau, ali pelo grau 7, de repente 10, quase 10. Então, se ele tivesse no 0 grau de Touro, tudo ia começar aqui, nessas cúspides, né? Nessas viradas de casa. Então, isso é uma cúspide, tá? Isso aqui é uma cúspide, é onde começa a casa, a gente sempre olha de dentro pra fora. Aqui que eu falei pra vocês, ó, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Aqui que eu falei pra vocês, olha aqui que tá a casa, ó, as casas ficam dentro, eu coloquei fora pra gente poder conversar sobre elas. Outra coisa importante, né, do mapa, tudo esses paranauê aqui que eu fiz todos, né, é pra gente perceber que as casas, então, tem as cúspides que começam. Então, a gente sempre olha qual é o signo que esse tracinho aqui tá preenchendo, ó. Começou em Gêmeos. Aqui eu tenho tudo isso aqui de Câncer, daqui até aqui de Câncer, mas a casa 3 começou aqui. Cada casa, né, tem em torno aí de 30 graus, porque o nosso mapa tem 360 graus, 12 signos, como se fossem 12 meses, né? E isso tem muita ligação com as estações do ano, tá? Que a gente também vai ver. Então, essa aqui basicamente é o mapa de uma pessoa, né? Que tem aqui um ascendente em Touro, como a gente pode ver. Por quê? Porque aqui começou em Touro e a gente sempre vai olhar da esquerda para a direita, no sentido anti-horário, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai começar, então, a ver novamente? Nós vamos começar, a ver. Peraí, gente. Que as tecnologias me embananam, mas não há de ser nada. Então, a gente começou aqui a ver sobre esse primeiro quadrante que eu quero trazer para vocês, né? Esse primeiro quadrante que a gente fala aqui é todos esses 3 signos, né, que estão aqui. São o primeiro quadrante. Esse aqui é o segundo quadrante, esse aqui é o terceiro quadrante, esse aqui é o quarto quadrante, tá? Então, esses 4 pontos básicos, 4 pontos norteadores, tá? Aqui a gente já vai pegar esse mapa, né, que é simbólico, que é, na verdade, um mapa base da astrologia que começa pelo signo de Áries. Então, a gente começou aqui com esse Áries. Deixa eu tirar aqui.
né? Com esse Áries aqui de casa 1. Então, a casa 1 tá aqui, começou, deixa eu botar aqui em vermelho para ficar mais fácil, né? Começou aqui a casa 1. Então, eu tenho casa 1 em Áries. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa casa 1, né? Essa casa 4, essa casa 7, essa casa 10. O que são essas casas? Essas casas são características dos signos cardinais, tá? O que são os signos cardinais? Signos de início, de começo. Eles também começam as estações do ano. Então, repare que Áries começa a primavera. Não começa o outono, perdão, né? Áries começa o outono. Então, quando o Áries começa o outono, Câncer começa o inverno, Libra começa a primavera e Capricórnio começa o verão, né? Sempre lá pelo dia 20 e poucos, né? Que é o solstício. O que são esses solstícios, né? Então, a gente começa a ver aqui que tem uma sabedoria lá antiga, dos povos antigos, com a natureza, né? De sincronia com a natureza, que vão chegando até nós. Então, esses signos cardinais, né, são os signos que iniciam. E essas casas aqui, tá? São casas, peraí, deixa eu pegar aqui, que nós chamamos de casas angulares. Por quê? Né? Porque elas aqui, elas fazem ângulo, né? A gente chama esse ângulo aqui de 90 graus. Porque cada casa aqui, ó, se a gente parar pra pensar, né? Já vamos chegar lá no autoconhecimento. Vamos só ter uma base que isso aqui vai ser importante, tá? Então, ó. Aqui. Essa casa 1 aqui. Tá? Até a casa 4 aqui. Isso aqui tem, ó, 30 graus, mais 30 graus, mais 30 graus. Cada casa tem 30 graus que eu falei, né? Então, 30, 60, 90. Fechou um ângulo de 90 graus. Qual é a característica das casas angulares? Qual é a característica dessas casas angulares? É tudo que inicia. Então, começa no ascendente, a gente tem a casa 4, tem a casa 7 e tem a casa 10, né? E aqui temos Capricórnio. Temos essa característica de iniciar as coisas, iniciamos as estações. Então, essa divisão, né? Que é interessante vocês pensarem, o início é uma característica desses signos, que dá a característica para essas casas, tá? E aí depois, o que nós temos? Aí eu vou pintar essas casas aqui, tá? Então, as casas que são angulares, eu botei até um verdinho aqui, casas que são angulares, ou seja, né? Elas trazem essa força de início, que também traz essa característica para esses signos, ou seja, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio são signos de início, de impulso. Lembra que eu até falei ontem que às vezes até pode não terminar, mas começa, né? Tem muita essa energia de fazer, de querer fazer, né? De botar energia nas coisas. Aqui alguns mais, outros menos. Porque essas casas aqui significa, por exemplo, que quando a gente tiver no teu mapa aí, tu tiver Áries na casa 1 mesmo, é uma casa em que Áries está afinado, ele gosta dali, tá gostoso ficar ali, né? Então, essas casas são o território desses signos, mas cada pessoa, dependendo de qual é o ascendente, por exemplo, o meu é Libra, então a minha casa 1 aqui, né, começa em Libra, e aí todo o resto do meu mapa vai se basear com essa casa aqui em Libra, né? Aqui, no caso, a gente tá falando de Áries, tá? Então, esses signos do impulso, né? Esses signos que são dessas casas angulares, que são essa força impulsionadora, são os que começam, os que fazem o movimento, estão aqui, né? E aí, quem são os sucedentes? Os sucedentes, deixa eu tirar aqui pra gente fazer, são basicamente os signos que sucedem, olha só, que sucedem os signos angulares, os signos cardinais, né? Então, ó, Touro, opa, acho que eu vou fazer aqui, tô tentando aqui fazer, vamos lá, ó, então, deixa eu ver aqui, que minhas bolinhas aqui deu. Então, Touro, Leão, que eu, ai, coitado do Leão, ó, deixa eu escrever aqui, né, gente, é quase um ao vivo. Então, deixa eu colocar aqui, Leão,
Vamos ver. O que é para nós, o que é meu, tá? Então, o que a gente pode trazer aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ó. Então, ó, o que a gente vai falar aqui de casa 2, por exemplo, tá? Em touro, em leão, escorpião e aquário, o que eles têm em comum? Eles têm essa necessidade fixa, né? De fixar as coisas, eles estão no meio. Então, o que Áries começou, esses signos fincam, esses signos terminam, né? Esses signos fazem. E esses signos gostam de colecionar, né? De trazer para si. Podem, né, perceber como nessas casas que eles estão, por exemplo, a casa 2 é uma casa aqui de finanças, né? A casa 5 de leão é uma casa, né, do olhar para mim, para minha autoestima, né? A de escorpião, né? De trazer transformação, do oculto, das heranças, né? Do acumular também ali as riquezas, acumular conhecimento sobre si. E a casa 11, acumular os amigos, né? Acumular o círculo social, né? Tem essa necessidade de trazer para o meio, de se projetar no meio e trazer aquilo para si. Então, as casas sucedentes, essas casas são dos signos fixos, tá? Então, já vou aqui pintar esse signo fixo. Vamos pintar aqui, né? Deixa eu até, na verdade, eu vou tirar isso daqui. Vou botar leão aqui pra ficar mais fácil, né? Pra todo mundo. Leão. Então tá. Então daí agora eu já vou pintar aqui, né? Pra gente poder ver. Então, fechou? Fechou isso aqui. Aqui. Deu. E agora vamos para as casas cadentes. O que são as casas cadentes, tá, gente? Casas cadentes são casas de partilha, né? Da gente partilhar coisas, tá? Então, o que é interessante a gente pensar? Que são casas em que a gente tem algo dentro que a gente quer trazer para o mundo. Então, não coincidentemente, né? Aqui tem Gêmeos, né? Virgem, Sagitário e Peixes. São os signos mais doadores, né? Que mais exalam esse altruísmo, né? E também são signos de muita troca, que precisam das trocas. Virgem serve, Gêmeos, né, comunica, Sagitário inspira, né? E Peixes faz pelo outro. Então, a casa 13 é uma casa de comunicação, de rotina, que a gente fala, né? A casa 6 é uma casa de saúde, de qualidade de vida. A casa 9 é uma casa relacionada, né? Aqui são todos signos muito fortes nesse sentido, né? Relacionado à fé, né? A buscar, mas a fé, a partilhar a fé, aí ver o que as pessoas estão buscando, né? E se conectar com essas pessoas, abrir a mente. Essa é a casa de abrir a mente, né? Que são as casas cadentes aqui que a gente tá falando. Essas casas cadentes, elas terminam as estações, repararam? Elas terminam para começar uma nova. Então, eles são signos de final de ciclo, né? Então, essa casa 9 vai falar disso. E a casa 12 é que vai falar da busca do eu. Nada mais pisciano do que a busca do eu. O que eu vim fazer, a minha fé, a minha intuição. O que eu devo fazer, como que eu devo fazer, né? Tudo isso é uma característica muito marcante de um pisciano, né? Uma pessoa em peixes, uma pessoa que realmente está sempre preocupada com o outro, né? Preocupada com que o outro, como que o outro está se sentindo e com uma busca espiritual muito grande. Então, essas casas aqui são as casas cadentes, tá bem? O que é importante a gente pontuar aqui? Por que eu não falei das características da casa 1, 4, 7 e 10? Porque eu vou falar agora, tá? Esse amarelo ficou muito parecidinho, né? Eu vou mudar aqui. Então, vocês conseguem perceber como é que essa roda tomou essa proporção? Essas casas angulares que começam, as casas sucedentes que desenvolvem o que foi iniciado, né? E a última casa, né? Que são as casas cadentes, que elas terminam, finalizam, findam aquilo. E assim como as estações. Olha que interessante.
Então, nós temos aqui já o jogo, né, das casas. O que a gente tem que sempre pensar? Que essas casas aqui trazem informações para nós. Então, os signos que vocês tiverem aqui vão trazer informações e como vocês vão expressar a energia desses signos são os planetas, né? Então, os planetas fazem parte aqui desse processo de olhar as casas, porque senão a gente olha, daqui a pouco a gente olha, se a gente só olhasse a casa, a gente perderia esse peso da balança que faz quando aquela casa tem o planeta. Então, vamos lá. Começaremos, né? Por esse, deixa eu fazer aqui de vermelho, por essa casa 1, né? Vamos falar aqui um pouquinho da casa 1 e a gente vai fixar mais na parte de família, como é que a gente identifica alguns padrões, algumas coisas. Casa 7 e casa 10. O que acontece? Eu já falei pra vocês que o peso que dá na casa é o peso do planeta, né? O planeta dá esse peso todo, essa força para essa casa. E quando a gente tem aqui essa possibilidade, né? Essa natureza aqui de a gente conseguir olhar um mapa como um todo, olha só como a gente percebe que essa casa 1, a casa 7, a casa 4 e a casa 10, elas são interligadas. Olha que interessante. Por quê? Porque a casa 1, o que é a casa 1? Casa 1 é meio polêmica, né? Mas o que acontece? O que é a casa 1, afinal? A casa 1, essa casa do ascendente, né? É como a gente se coloca no mundo, como a gente quer ser visto, né? É o quanto que a gente liga pra nossa aparência, o quanto que a gente gosta de se arrumar, como que a gente se arruma, né? Pessoas com signos aqui, determinados signos, vão gostar mais da aparência, como os leoninos, como os librianos, né? Vão se importar com essa questão, ou de parecer realmente estar bem, os geminianos, né? Os aquarianos aqui podem gostar de ser mais diferentes, né? Então aqui é o signo que despontava o ascendente quando tu nasceu. E esse signo que despontava quando tu nasceu, ele vai dizer muito sobre essa forma que tu te coloca, ele faz muito parte da tua personalidade. Quando a gente diz que a gente é mais parecido com uma coisa ou com outra, o mapa não é uma coisa só. E se eu tivesse trazendo tudo sobre a astrologia de uma forma profunda aqui, não caberia aqui, porque é bastante coisa. Então a gente tem que ir assimilando aos poucos. E esse é o papel dessa aula, a gente ir assimilando esses 4 pontos, tá? Então, pessoas que têm ascendentes nos signos de fogo. Deixa eu colocar aqui, tá? Pessoas que têm ascendentes aqui nos signos de fogo. Como que é isso? Como que a pessoa que tem ascendente nos signos de fogo faz, tá? Pessoas que têm esse ascendente em signos de fogo são pessoas, vamos botar aqui, né? São pessoas que carregam na sua personalidade esse início, né? Gostam de atividade física, gostam de ter a sua aparência atlética, né? Saudável, que seja visto como uma pessoa de referência nesse sentido, é uma pessoa com mais iniciativa. Quais são os signos de fogo que a gente viu ontem, né? Áries, Sagitário e Leão. Então, tu tem isso no teu ascendente? Como é que tu te coloca em relação ao público, né? Eles são ágeis, gostam de, como é que a gente diz, né? De se vestir bem, de parecerem bem bonitos, né? E até que tem algum tipo de poder, magnetismo. Se tu tem ali um signo de ar, por exemplo, como é que tu vai exprimir essa tua natureza, né? Lembra que aqui o ascendente, ele é o signo, na verdade, que a gente se coloca de uma forma, como a gente se coloca, como as pessoas nos veem, né? Então, se é signo de ar é muito mais intelectual, é interessado, é aquele perguntador, quer saber as coisas, né? Quer ser simpático, quer agradar as pessoas, quer trazer na maioria das vezes, né? A gente tem que sempre pensar, se a gente tem planetas nesses posicionamentos, como a gente vai ver agora, muda muito. Mas aqui esses ascendentes signos de Áries são mais intelectuais, mais dispostos a entender as coisas, são multitarefa, né? São pessoas que têm na sua forma de agir, né? Uma coisa natural que eles têm na sua forma de agir, de trazer sempre discussões, de buscar soluções. Eles são realmente o perguntador nato.
gosto que vocês pensem, tá? Vou trazer aqui para vocês pensarem que vocês viram que tem uma sequência, né? Não sei se vocês já repararam, ó. Aqui, eu quero o pincel livre aqui, ó. Signos de fogo, signo de terra, signo de ar, signo de água. Signo de fogo, signo de terra, signo de ar, signo de água. Signo de fogo, signo de terra, signo de ar, signo de água. Então, sempre a mesma sequência. E aqui, ó, da casa 1 para 4, sempre não, geralmente 3 signos depois, ó. 7 signos depois é o descendente, 10 signos depois é o meio do céu, né? Então, existe uma lógica muito maravilhosa na astrologia pra gente poder entender isso. Então, geralmente quem tem signo de fogo, ó, por exemplo, se teu ascendente for em Sagitário, conta 10 signos, ó, Capricórnio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Provavelmente o quê? O meio do céu dessa pessoa aqui, ó. É em Virgem ou em Libra, depende, né? Mas então fica mais fácil, né, da gente entender isso, né? Que a gente tá fazendo um jogo aqui lógico com a astrologia. Então vamos voltar aqui pro ascendente. Então no ascendente a gente tem os signos de ar, eu já falei, vamos falar dos signos de água. Então são pessoas mais introvertidas, solidárias, empáticas, preocupadas com o outro, que gostam de se doar, que podem até se magoar de forma mais fácil, então elas são mais reservadas, tá? Se gostar de agradar, né, de se colocar de uma forma solista sempre. É muito legal a gente pedir ajuda para essas pessoas, porque essas pessoas geralmente se colocam muito à disposição, elas querem muito servir, né? Então, isso é muito legal. Vamos olhar aqui mais um pouquinho. Então, são pessoas até às vezes de água mais solitárias, assim, né? Mais fechadas emocionalmente. E mais ou menos como eu falei, né? A gente tem que sempre pensar que isso daqui pode mudar bastante conforme o peso, né? Pensa que é uma balança, tem planeta naquela casa, ela faz toim, ela muda. E aí, signos de terra no ascendente. Vamos lá, ver o que é. Tô com uma sede. Signos de terra. Trabalham bastante. Se a pessoa tiver um ascendente em terra, tu não vê que ela trabalha, que ela valoriza o trabalho, que ela valoriza o quanto que as pessoas reconhecem ela no trabalho, o quanto que ela é comprometida, o quanto que ela se sente segura, planeja, se coloca. Como é que é isso, né? Qual é o teu signo? É de terra no ascendente, que é touro. Eu não falei os de água, né? Mas ó, que é touro, que é virgem e que é capricórnio. Então, esses 3 signos no ascendente, eles trazem essa força de uma introspecção, eles são reservados, né? Eles só vão se o terreno está bem seguro. Eles gostam da estabilidade financeira, eles não gostam de ficar permeando muito no imaginário. São pessoas comprometidas, né? Que se planejam bastante, gostam de colocar, de concretizar as coisas, tá? E os signos de água que eu não tinha falado é escorpião, câncer e peixes, tá bom? Então, assim, ó, essa dança do ascendente fala muito essa forma como a pessoa se coloca. Os signos de terra, eles gostam de estar com uma aparência mais reservada, né? Pensa comigo. Eles são pessoas mais do clássico, né? Do clássico, da moda clássico, das cores pastel, né? Já os signos de água, eles são assim, mas eles podem ser mais até desajeitados com a moda, mais desligados da moda, né? O ascendente em signo de água, tá? A pessoa, ela tem mais às vezes as combinações dela são diferentes, ela é mais diferente, né? Os signos de ar, que é Gêmeos, Aquário e Libra, eles têm uma característica muito, tanto quanto os de fogo, de se arrumar muito, né? De buscar aqui ferramentas, mas não são assim se arrumar para. É um estilo próprio, são pessoas estilosas, né? São pessoas que têm um estilo próprio, são diferentes, são conectados, conhecidos por aquilo, são pessoas que gostam de bastante cor, de repente, misturar texturas, né? De se ver como uma pessoa mais diferente. E os signos de água não são tão ligados à moda, né? Gostam mais de manter um clássico.
E o terra é o clássico, mas é o clássico básico, né? É o ok, é o organizado, é a aparência tá simétrica, né? Então isso tudo faz diferença, porque para a terra, como as pessoas vão ver ele e vão entender o status dele é muito importante. Então ele precisa passar isso também numa parte física, tá? E aí a gente vai para a cereja do bolo, que é a gente falar sobre, né? Uma coisa antes da cereja do bolo. Eu adoro cereja. Tem gente que não gosta, né? Então, vamos lá. Se tiver planetas, Camila, mas e se tem planetas nesse ascendente? Como é que é isso? Bom, planeta dá intensidade e a importância que a gente dá para aquilo, né? Então, por exemplo, se tem uma Vênus numa casa 1, uma casa 1, que é o ascendente, que é a mesma coisa, né? Se tu tem uma Vênus ali, tu dá muito mais importância para elegância, para atração, para investir dinheiro, né? Lembra que Vênus a gente investe dinheiro naquela casa, então tu investe dinheiro, de repente, em se manter bonita, em se arrumar com bom gosto, moda ou marca, dependendo, né? De como vai ser ali. Às vezes tu tem uma Vênus, mas é num signo de água, tu é mais... Tu compra coisas boas, tu gosta, mas tu não é tanto da marca, da ostentação, né? Isso vai depender. Por exemplo, com Marte, nesse posicionamento, tu pode ser uma pessoa mais desastrada, né? A gente tem que pegar o quê, né? Também aquela aula de ontem, as características lá que eu mandei na apostila, ver as características do planeta, e aí depois aplica para essa aula, vocês vão ver que vocês vão conseguir bastante coisas. Eu vou falar agora por planeta na casa 4, casa 7 e casa 10, tá? E aí a gente vai poder, vocês vão poder perceber bem isso. Então, o planeta ali vai dar o tom que a coisa vai acontecer, né? Nesse ascendente. E aí vamos lá para os planetas que eu quero trazer aqui. Quem são os planetas, Camila? Vamos descobrir. Eu trouxe ontem, mas deixa eu ver aqui. Peraí. Tenham paciência comigo, que eu também tô aprendendo. Aqui. Então, o que é que nós temos aqui? Temos o Sol, temos a Lua. Olha os símbolos pra gente se familiarizar, que legais, tá? Tem toda uma simbologia nesses signos, tem todo um significado, tá? Mas a gente não vai entrar nisso aqui agora, mas também é muito legal da gente entender pra gente nunca mais esquecer a simbologia deles. A Vênus, né? E Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Vocês percebem agora, né? Todos os nossos 10 planetas, tá? A gente pode ter quantos em cada casa, Camila? Vários. Eu peguei pessoas com 5 planetas no ascendente. Então, assim, varia muito, né? Varia o ano, varia o dia que tu nasceu. Qual é o período, né? Quem nasceu em 2020, 2019, tava com muitos planetas, o quê? Em qual signo? De Terra, Capricórnio. Assim como quando eu nasci também, tenho 4 planetas em Capricórnio. Pouco controladora, né? Então tá, vamos lá. Seguinte, esses planetinhas aqui, como é que eles vão funcionar nessas casinhas aqui? Então, já falamos um pouquinho de casa 1, eu não vou ficar incomodando vocês. Vamos lá. Opa, eu sempre vou um pouquinho a mais, né? Pouquinho, ó. Então, aqui nós temos a cúspide. Lembra da cúspide? O início da casa 4 é no signo de Câncer aqui. Então, essa casa é em Câncer. Ok. Então, vocês entendem aqui que a casa 4 aqui vai ter características do signo de Câncer, né? Se tiver planetas, é o que nós vamos ver agora. Então, o que é a casa 4, gente? A casa 4 é muito protagonista aqui, e eu gosto muito dessa palavra, né? São as 4 casas protagonistas do nosso mapa. A gente tem a casa 4, é uma casa da família, é uma casa das nossas raízes, da nossa base, do que nos nutre, o nosso alicerce para ir buscar o quê? A nossa casa 10,
que é a nossa realização, que é a nossa realização. Então, percebe como isso é importante, como os alicerces que a gente teve dos nossos pais, da nossa família, são fundamentais a gente ter tido base ou não tanta para as nossas escolhas e como isso impacta. Gosto aqui de trazer, né, que esse meio do céu, entender o meio do céu, a casa 4 e a casa 6, para mim, em relação a meu trabalho, ao que eu queria fazer da minha profissão, mudou a minha vida. Por quê? Porque eu descobri aqui os padrões que eu tinha, as coisas que eu tinha e que eu precisava que fossem mexidas, né? Então, aqui a gente descobre bem isso, são os padrões, tá? Então, essa casa 4 é a base, é o alicerce. A família, a nossa infância, nossas memórias de infância também vão estar aqui. E como que isso funciona, tá? Como é que vai funcionar isso? Bom, seguinte, se a gente tem alguns planetas aqui, isso se intensifica. Mas vamos falar por planeta? Eu quero trazer para vocês falando por planeta como é que isso vai funcionar. Tanto da casa 4, quanto da casa 7, quanto da casa 10, tá? Até podia ter ido para casa 7, mas eu vou falar da casa 4, tá? A gente vai fazer o sentido anti-horário. Então, a casa 4, ela vai falar dessa família que a gente foi criado. Não é nem a família que a gente vai criar, é a família que a gente foi criado, tá? Tá lá atrás, tá lá no passado. Então, até eu queria trazer aqui, ó, uma palavra para casa 1. Eu sou. Uma palavra não, uma frase, né? Eu sou, tá? Guarda isso. E aqui, eu sinto, eu percebo. Essas são as frases, eu percebo. Porque é como eu percebo a minha família, como eu percebo a minha infância, como eu sinto a minha família, tá? Então, primeiro quadrante eu sou, né? Eu sou comunicativa, se eu tenho ascendente em ar, eu gosto de me vestir diferente, se eu tenho ascendente em ar, eu sou mais reservada, esse eu sou, tá muito linkado aqui no ascendente, né? Se tiver sol aqui, então, Jesus, a pessoa brilha, expande, reluz aquilo ali, né? Casa 1, sol na casa 1, a pessoa é na veia o seu signo solar, né? Então, vamos lá, então. Casa 4. O que a gente percebe aqui quando a gente tem sol, por exemplo, na casa 4, tá? Quando a gente tem sol na casa 4, sol também é a figura paterna. Então, o sol ali dá foco para essa casa 4. Pode ter tido uma referência de um pai muito importante. O foco aqui é na família, né? Uma preocupação, não que seja algo ruim, mas um olhar para a família, um acolher a família, né? Tem uma coisa de proteção, de proteger a família. A família, as raízes são muito importantes, então vai visitar a casa da avó, vai visitar a casa do avô, tudo isso, né? Se tiver mais planetas aqui, desses outros 9, isso aumenta e traz aí desafios e pontos mais positivos, habilidades, enfim, né? De lidar com isso. Mas o sol representa isso, essa força, e a figura do pai aqui depende dos aspectos. Quando a gente fala depende dos aspectos, o que é isso? Aspectos, a gente vai falar um pouco amanhã, são sobre planetas, os planetas conversando, tá? Quando eles têm conversas que eles se dão bem e tem conversas que eles meio que dão uma brigada, né? Essas conversas que os planetas fazem, que eles não se dão bem, a gente chama de aspectos desarmônicos. As que eles se dão melhor, harmônicos. Nem todo, a gente não é determinista aqui, mas nem todo aspecto mais desarmônico é ruim ou um fatalismo, mas é realmente um desafio de ser transpassado naquela área. Então, às vezes, a gente vai ter que sempre, né, na verdade, olhar todo o mapa e às vezes aqui algum desses pontos são amenizados ou agravados por esses aspectos, tanto bons quanto desafiadores, que se faz com outros planetas. Então, o Sol pode fazer com a Lua, um aspecto que se chama conjunção, como pode fazer uma oposição, que já é, né, oposição, porque ele está num signo oposto, pode não ser tão legal, entendeu? Então, tudo isso aí pode dar uma mudada. Então, se tu tem Lua na casa 4, como é que funciona? Tá? Deixa eu botar aqui. Se tu tem a Lua na casa 4, como é que funciona? Bom, a Lua na casa 4, ó, né? Se o Sol conversa com a Lua, como eu tinha falado, ou conversa com outra, a coisa muda de figura, tá? Então,
A lua são as emoções, memória emocional. A pessoa pode ter muito apego, que é a figura materna, realmente, as suas memórias. É uma pessoa que pode até lembrar de bastante coisa da sua infância, dependendo do signo que tiver aqui. Isso pode ser bom, pode ser ruim, né? Pra ela, não é que ruim, mas realmente um ponto a ser transformado. Fala muito das emoções, né? As emoções aqui, essa é a casa da lua, né? A casa que a lua se sente confortável. Então, as emoções aqui podem ser muito mais a flor da pele, uma pessoa mais emotiva, que lembra das suas emoções, da sua família, né? E muito vínculo com a figura materna. Se a gente tem Mercúrio aqui, é uma pessoa que está sempre conectada, pode sempre resolver problemas de família, se é aquela pessoa que media, que vai olhar, que se preocupa, né? Ou que sente que não deve dar preocupação, né, para os pais e tudo isso. A Vênus aqui, como é que é percebida? A Vênus aqui, essa pessoa pode muito, tá? É uma característica bem interessante de gostar do lar, né? Pessoas que gostam, até para quem trabalha com interiores, às vezes, com decoração, ou gosta de fazer como hobby, é muito legal, né? A Vênus é o belo. Então, aqui tem relações muito afetivas com a família, se dá bem com a família. Aqui pode pensar em construir uma família que seja parecida com a sua, né? Procura muito esse contato em ter uma família no futuro, né? Essa Vênus também pode intensificar a parte artística, uma família, dependendo do signo que tiver também, né? Uma família que tenha conduzido essa pessoa para a literatura, para as artes, né? Que tenha trazido alguns dos elementos de expansão, né? Para essa pessoa. Quando tem Marte aqui, realmente pode ser uma pessoa que tem alguns desafios um pouco maiores com essa família. E esses desafios são relacionados, pode ser a convivência, pode ser às vezes, dependendo dos aspectos, pais que se separaram, às vezes muitas mudanças, a família que muda muito de casa, muda muito de lugar, né? Ou às vezes que perde um dos pais muito cedo na infância, tá muito relacionado aqui. São pessoas que trazem muito marcante aqui, como esse casa 4, como a gente fala, tá vinculado ao meio do céu, trazem muito marcante para sua carreira o superar-se, o transcender, o ir além na sua carreira, né? O tentar algo diferente. Então as pessoas trazem essa marca muito grande. E quem tem Júpiter na casa 4, né? Toda uma relação de amizade, de companheirismo com a família. Aqui também pode estar relacionado a bens, uma família que tem muitos bens ou que tem patrimônios, a pessoa pode até cuidar do patrimônio aqui. A pessoa tem a vontade de fazer uma nova família. A convivência com a família se torna algo prazeroso, né? Quer proporcionar coisas também para a família, financeiras, se puder, né? Tá muito relacionado aqui. Às vezes a gente pensa assim vamos pensar assim, que essa casa 4 com Júpiter, a pessoa sempre pode, quem aí, vê onde tu tem Júpiter, né? Esse aqui, tá? Esse aqui que eu tô projetando. A gente sempre deve pensar que a casa que a gente tem em Júpiter, a gente está aumentando, está expandindo. Se tiver outro planeta, ele potencializa esse planeta ali. Então, Júpiter, ele está sempre aqui fazendo essa expansão. Então, às vezes, pode ser uma família muito grande. Essa pessoa, ela quer se relacionar bem com essa família. Ela gosta de trazer essa união familiar. Pode ter sido uma família bem religiosa também, né? Com bastante fé, que tenha trazido valores morais para essa pessoa muito fortes, né? Valores culturais muito fortes. Às vezes a religião e a espiritualidade aqui são muito marcantes. Se a gente tem Saturno aqui, Saturno ele traz uma característica bem marcante de pessoas que se sentem muito cobrados, né, das figuras paterna ou materna, né, que tem um lar que exigiu dessa pessoa amadurecer muito cedo, né, fazer coisas por si, né, para si muito cedo. Também pode estar relacionado a pessoa que tem muitas responsabilidades, se sentiu muito responsável por um dos pais também, pode ser, né, se sentiu responsável por aqueles pais. Então, isso faz o quê? A gente sempre tem que pensar, tudo isso, olha, qual desses planetas tu tem nessa casa?
se tu tem algum planeta nessa casa, que tá tudo bem não ter, mas se tu tiver, qual é essa característica mais marcante? Se tu não tiver planeta, qual é o signo que tá ali? Quais essas características desse signo, desses planetas ali, que eu falei, que eu tô falando, que te julgaram para as tuas escolhas profissionais? Essa responsabilidade, o cuidar da casa, que fez com que tu fosse trabalhar, né? Uma coisa que dava dinheiro, que tu precisava, ou essa característica de determinação, de superação, de ter que se superar, que nem o Marte. O que foi isso, né? O vínculo com a mãe, às vezes a pessoa faz mudanças para outra cidade ou não se muda por causa da mãe, que é a Lua, né? Quais foram as tuas atitudes a partir disso? E aí a gente tem também outro planeta bem importante da casa 4, que é Urano, né? Que fala da amizade com os pais, também aqui dessa união familiar, uma família às vezes fora de um padrão, de um contexto, uma família que tem valores diferentes, uma família que é diferente do convencional, pessoas que se dão bem, né? A gente sempre tem que analisar se tem mais planetas ali, como eu falei, fazendo um aspecto para ver se o aspecto tá melhorando essa situação ou não, e se tem outro, além de outros planetas, qual o signo que pode potencializar isso, tá? Então, Urano de casa 4, essa mudança do lar. Também pode ser bem característico de pessoas que se mudam bastante, ou a família também pode ser mais ermitona, né? Ou podem ser só uma parte muito intelectual que essa família traz, de desenvolvimento intelectual para essa pessoa, né? Então, incentivo de estudos, e tem aula de música, e tem aula de inglês, né? Tem uma estrutura também por trás, pode ser, tá? Outra questão é Plutão, né? Netuno e Plutão. A gente vai falar desses dois. Bom, Netuno nessa casa pode trazer muito tudo idealizado. Então, uma criança que teve uma infância mais imaginativa, né? Uma casa que talvez ela foi poupada dos problemas, ou tentando poupá-la, né? É também, se a gente parar para pensar, uma parte aqui desse Netuno, ele fala muito sobre essa característica de expectativa, né? De criar muita expectativa, às vezes, que as pessoas da família são de tal forma, né? De ter dificuldade de enxergar a construção familiar e até os problemas disso, né? Então, o que isso impacta lá na carreira? Pode sim trazer pessoas que têm uma característica de não lidar com a realidade dentro do trabalho, né? Ou até não conseguir lidar com cobranças, né? Com toda essa característica de ambientes corporativos, de repente, pode ser. E quando a gente tem Plutão aqui, o que acontece? Aqui Plutão fala de feridas, Plutão é o planeta da transformação, né? Então, quando ele tá nessa casa aqui, quando a gente consegue encontrar ele nessa casa 4, a gente fala de uma casa que geralmente é uma infância com bastante curas emocionais, né? Aqui, bastante situações de família, às vezes podem ser situações mais barra pesada, né? De abusos físicos, né? De violência, enfim, né? Emocional e tal, que podem realmente trazer consequências para essa pessoa na infância e podem ser, às vezes, só marcas psicológicas, em que a pessoa tem que sempre estar lembrando aquilo, volta na vida dela e volta na vida dela, e é uma ferida mesmo que pode criar, e a pessoa tem que fazer bastante esforço, às vezes, para se transformar. Plutão também aqui pode falar de uma pessoa que seguiu um outro caminho totalmente diferente da família, né? Que foi, ao invés de quando Saturno está aqui, querer ir, né, romper barreiras onde o familiar nunca foi. Quando Plutão tá aqui, ele quer não só ir onde ele não foi, mas ele quer ir para outro lado oposto. Então, se a família é de médicos, tu quer estudar teatro, sabe? Tu quer romper com coisas, né? Romper com algumas estruturas da família. E às vezes aqui também o que pode acontecer com esse Plutão na 4 é que a família tem uma dificuldade de criar uma estrutura, né? A criança se sentir dentro de uma estrutura bem planejada. Então, tudo isso que eu falei é referente à casa 4. Deixa eu limpar essa gatinha aqui.
Deixa eu limpar essa casa. Ai, sempre volto, né? Vocês estão vendo. Então, isso aqui é da casa 4, que começa aqui. Então, a gente segue o barco para a casa 7. O que é a casa 7? É o descendente. Aqui, quando a gente nasce aqui, né? E o sol tá nascendo, quando a gente nasce, a gente olha para a vida, e esse primeiro signo aqui é esse signo que despontava no horizonte, a casa 7 é o signo que descia, né, o pôr do sol, o fim do dia. Lembrem que essa roda aqui, lembrem não, né, vou falar para vocês, esta roda aqui, ela tem um significado do ciclo, na verdade, do dia, né, se a gente for parar para analisar isso. Por quê? Aqui tá o dia e aqui tá a noite. Então, se vocês têm o sol, que é aquele planetinha assim, embaixo, aqui embaixo, significa que vocês nasceram de noite. Não preciso nem olhar o horário pra ver. E aqui significa que vocês nasceram de dia. Então, o que acontece? O sol fez assim, ó. Pum. Como se a gente olhasse a Terra assim, do meio, né? De frente, assim, vendo as coisas acontecerem. É basicamente isso, tá? Então, depois de muito rabiscar, vamos pra casa 7? Bora, vamos falar de relacionamento, porque a casa 7 é esse relacionamento. É quando a gente sai do nós, que é essa parte inferior aqui, e vai para a vida. Como é que a gente vai para a vida, gente? Como é que a gente vai para a vida? Aqui dentro das relações, a gente começa a se relacionar com as pessoas e integrar isso na nossa personalidade. Essa casa 7, ela vai falar de parceria e de relacionamento amoroso e de como que a gente conversa com essa relação amorosa, como é que a gente lida com essa relação amorosa. Então, vamos lá. Vamos descobrir como. Relacionamento amoroso, então, casa 7. Essa casa 7 se chama casa 7 ou descendente. Tem muita relação nesse eixo aqui do ascendente, né? E é muito das características de como eu me relaciono, as relações que eu tenho, né? Casamentos e parcerias e até sociedades, como que isso acontece, que tipo de vínculo e estrutura eu crio para isso e as relações, o casamento amorosas, né? Mas também o tipo de pessoa, personalidade, pessoa que me atrai. Tá nessa casa. Agora, se vocês me perguntarem, atração física, atração de personalidade, atração sexual, é a casa 8, tá? Que nós não falaremos hoje, mas vamos providenciar uma live sobre relacionamento amoroso. Me escreve aqui embaixo nos comentários para me dizer se tu quer uma live de relacionamento amoroso, que aí, gente, se preparem, tem muita coisa. Eu amo esse assunto também. Então, é o seguinte, chegamos aqui na casa 7, tá? Casa 7 tá bem linda aqui. Pode estar em qualquer um dos signos, sempre o oposto do que tá o signo ascendente. Isso é importante tu lembrar, né? Sempre aqui a gente tá jogando nos signos opostos, né? Então, daqui a pouco, tu tem vários planetas em Libra. O que significa aqui, nessa casa 7? Lembra que a gente falou ontem que a gente precisa trazer uma energia mais ariana, o quê? Colocar uns limites, impor o que a gente pensa, fazer por nós, não delegar, deixar tudo pro outro fazer. É nisso, tá? Então, vamos lá. Casa 7 e os planetas. Bom, isso aqui dá pano pra manga. Ó, os planetinhas lá na casa 7. O que significam esses planetas lá na casa 7, gente? Vamos começar com o Sol. Sol é o que é importante que a gente dá foco. Quando uma pessoa tem essa característica de ter um Sol na casa 7, o que significa isso? O que é importante para ela? Relacionamento amoroso. Não é que ela come e dorme isso, mas isso é um ponto crucial da vida dela. E muitas vezes, quem tem Sol na casa 7 tem dificuldade de não estar numa relação. Aquelas que emendam uma na outra, uma na outra, uma na outra. Ou então, que se fundem muito a personalidade. Sabe aquelas pessoas que, quando vê os amigos são os mesmos, perde a sua identidade? Pode ser também um aspecto de casa 8. Inclusive, a casa 8 pode ser muito uma pessoa que precisa fazer as coisas em parcerias. Podem ser sociedades comerciais, tá? Podem ser sociedades, podem ser parcerias de trabalho, de negócios,
qualquer parceria dessa. Então a pessoa se sente mais segura fazendo algo em parceria. E coloca muito da personalidade dela, tá? Coloca bastante da personalidade dela nessa área da vida, que é relacionamento. E se atrai por pessoas. Que tipo de pessoa se atrai? Vai depender do signo que tiver ali. Então, vai lá na aula de ontem, olha na apostila qual é as características do signo, vê que signo tu tem na tua casa 7, onde é que começa a tua casa 7, né? Onde é que ela começa? Que signo que ela começa? É o contrário do ascendente. Aqui é a cúspide dela. Tu vai lá e tu manda bala. Vê qual é a característica. Eu fiz um post no meu Instagram também esses dias sobre isso. Se tu quiser, corre lá no meu Instagram, @CamilaDiasAstro, eu vou deixar ele aqui, e dá uma olhada nas características, tá? Eu fiz esses dias, faz uns 3, 4 dias. Então, vamos lá. Voltando. Então, quem tem lua, por exemplo, na casa 7, a lua na casa 7 traz muita pessoa com uma característica, uma vontade de se conectar emocionalmente com as pessoas. Então, são pessoas que gostam de fazer fusões aí emocionais, tá? Às vezes tem que cuidar que pode ser dependente, tá? Pessoa muito dependente emocionalmente também aparece nesse posicionamento aqui. Outra questão interessante é que a lua na casa 7, né? Ela faz, eu até vou botar aqui, né? A lua na casa 7, ela traz uma característica de pensar muito, mas não é mental, né? Mas tá muito envolvida emocionalmente, então tudo que o parceiro faz te afeta muito, né? Tudo que tu acaba trazendo muito essa coisa do outro mexer muito, te desestabilizar muito emocionalmente. Então, o teu humor depende muito do outro. Então, por exemplo, a pessoa que acorda de mau humor, o outro acordou de mau humor, já fica de mau humor também. Entendeu? É nessa pegada. A lua também aqui, ela pode significar muito, tá? Muito forte a parte, na verdade, de doação, né? De nutrição. Então, que a pessoa nutre muito o outro. Dá muita nutrição emocional, traz muita força para o outro. Mercúrio nessa casa 7, né? Mercúrio é um planeta neutro, ele é o café com leite do zodíaco, tá? Mercúrio na casa 7, ele traz todo um mecanismo, toda uma ideia aqui de que a pessoa, ela pensa muito, articula muito, né? Troca muito, gosta de conversar muito nos relacionamentos, né? Tem muita DR, muita troca, ela gosta de deixar as coisas alinhadas, né? De trazer isso para estar bem, né? Ela não quer se incomodar, ela não quer trazer discussões para essa relação. Também pode significar pessoas que querem muito se unir a outras, com parcerias, que gostam de ter relacionamentos também, pessoas. Se tiver Sol em conjunção com Mercúrio, tá? Que a conjunção dá força para aquela informação ali, né? Se a gente tiver Sol em conjunção com Mercúrio aqui, a pessoa doa muito da sua identidade, faz muito essa conexão com o parceiro e tem dificuldade de olhar para ela, tá? Se a gente tem Vênus aqui nessa casa, bom, né? A pessoa tem muita facilidade, é muito fácil para ela se relacionar com as pessoas. A pessoa pode ter muitos relacionamentos, ou até relacionamentos duradouros, tá? Por ter esse posicionamento nessa casa. Também pessoas assim que pensam em casamento, que tem facilidade de se relacionar, então facilidade de se adaptar, de se relacionar, de criar essas sociedades, essas parcerias, de se vincular ao outro, tá? Quando tem Marte aqui, nessa casa 7, o que acontece? Tem um cuidadinho, né? Porque aqui a pessoa dá uma, dá duas, pum, pode querer sempre entrar em confronto, entrar em disputa, entrar em competição, né? Marte, ele é a competição. Então, a pessoa, ela tende a competir, a sempre bater de frente, tá? Não sei se vocês querem que deixe aqui ou coloque os planetas. Deixa eu botar aqui os planetas, tá? Então, Marte nessa casa 7 é essa pessoa que gosta dos embates, às vezes, ou que não tem muito problema em romper, em terminar, sabe? Gosta de ter uma ação bem independente dentro dos relacionamentos, de ser uma pessoa bem independente, com essa personalidade bem independente. Então, qualquer relacionamento que o sufoque aqui, ela passa para lá, né?
não tem muito esse aspecto de fusão. Então até pode ser uma pessoa que troca bastante de relação, ou nem entra, ou entra e já sai. Se tiver aqui um signo de fogo, então com esse Marte aqui nessa casa, Áries, Leão ou Sagitário, pede pra sair rapidinho, né? Então tá, Júpiter nessa casa, nossa, é um aspecto, né, de expansão. As relações servem para que você mude o seu patamar, a forma de olhar a vida. Então, os relacionamentos amorosos são experiências. Júpiter na casa 7, um relacionamento amoroso vira uma experiência, né, de vida. Então, a pessoa quer essa harmonia, quer viver bem com o outro, ela está sempre trazendo, pesando, né, as coisas da relação, para que tudo fique harmonioso, né, e que ela possa trazer sempre algo positivo para o outro. Então, ela quer muito que as coisas deem certo. Talvez a gente pode pensar aqui como uma pessoa que insiste bastante nesses relacionamentos, tá? Quando a gente tem Saturno aqui nessa casa. Bom! Ai, gente, Saturno aqui nessa casa. Muitas vezes a pessoa pode gostar de pessoas até mais velhas, né? Se atrair por pessoas mais velhas que ela, né? Também traz muita essa coisa da responsabilidade, né? Da pessoa trazer muitas marcas até do passado, tá? Para a relação, mas usar muito, inclusive isso é uma característica também bem da Lua, de trazer a figura materna ou paterna, a figura familiar para o relacionamento afetivo, né? De alguma forma isso impacta bastante. Nós voltando a Saturno, o Saturno aqui ele vai falar dessa característica de, às vezes, ter uma dificuldade de colocar limites, ou precisar colocar limites dentro dos relacionamentos, da pessoa ter mais a individualidade dela, né? Não, um limite de tolerância bem mais baixo, ou a pessoa se sentir responsável pelo relacionamento com o outro, né? Sentir que ela precisa cuidar do outro, que ela é responsável. Então, geralmente, pode ser ter uma pessoa mais controladora dentro dos relacionamentos, tá? Essa coisa de eu cuido e deixa que eu faço. E Urano nessa casa, ele representa, na verdade, uma vontade da pessoa se liberar, né? Se libertar. Tem muito da autonomia aqui, né? A pessoa quer ser autônoma, quer ser independente. Às vezes ela pode não tolerar muito as coisas ou qualquer tipo de prisão e já romper, né? São pessoas que podem usar os dois lados, tanto a liberdade quanto a amizade, ser amigo do parceiro, né? Ter muita parceria, mas também muito intempestiva, rompe, joga tudo pro ar, tá? Também pode acontecer aqui. Que mais que a gente tem aqui? Temos Netuno, né? Deixa eu ver se eu falei aqui. Sim. Então, temos Netuno. Aqui ele vê o relacionamento é um mundo cor-de-rosa, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Às vezes tem dificuldade de ver o quê? O defeito do parceiro. E também a pessoa, ela gosta de trazer uma parte de conciliador, né? De harmonia, de respeito, trazer coisas positivas para essa relação. Pode também que ela às vezes não perceba problemas ou não queira encarar problemas que os relacionamentos afetivos tenham, e aí ela não lida com essa realidade. Netuno, a gente sempre vai falar dessa realidade, tá? Então essa pessoa ela pode ter sim esse processo de não entrar em contato, né, com algumas emoções ou provocações de situações que o relacionamento deixa, tá? Eu tenho 3 câmeras aqui, gente. Eu não sei para qual olhar. Eu olho para as 3. Então, vamos lá, falei de Netuno. E vamos falar da... falei de volta a Plutão. Plutão, gente. Plutão, toda casa que vocês tiverem Plutão aí no mapa, escuta essa aqui. Que eu vou dar, essa aqui é quente, essa dica aqui. Toda casa que tu tiver Plutão é uma casa em que tu vai ser desafiado. Que desafio é esse? É uma transformação. É a casa que te faz crescer, seja pelo amor, seja pela dor. Então, por exemplo, tu tem numa casa 2, o perrengue, casa 2 é finanças. Perrengue financeiro, casa 2 pega, entendeu? Eu tenho aqui na casa 7, os relacionamentos vão estar sempre te levando a uma transformação, a tu se reinventar,
né? Pode ter aqui também, às vezes, a pessoa quer muito viver a relação, tem dificuldade de se desapegar, de se dissolver daquela relação. Pode trazer essa pessoa mais dependente emocionalmente, que a gente fala, né? É uma pessoa que precisa desse contato com o outro, né? Pessoas que também fazem bastante fusão. E que os relacionamentos são desafios de várias questões da sua personalidade. Seja do temperamento, seja da forma de agir, seja de outras características que a pessoa tenha. Vale muito quem tem Plutão na casa 7 fazer uma astral, viu? Porque Plutão na casa 7 traz coisas bem legais, assim, de reflexão sobre os relacionamentos, porque geralmente ele tá fazendo outros aspectos que dão muito norte, assim, é bem bacana de pensar. Mas essa casa 7, ele tá sempre, o relacionamento faz com que a pessoa se volte profundamente para dentro e resolva questões internas. E na verdade que Plutão em qualquer casa, ele vai fazer isso, que a gente vá para dentro e deixe pulsar externamente. Ah, tem na casa 5, então a tua autoestima, a tua autoaceitação vai estar sempre vindo, pegando aquilo, tá? E saímos então da casa 7. E vocês estão gostando? Me fala aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos como esse que eu faço. Vocês que mandam, tá? Vamos lá. Então, casa 7, eu fiz aqui de novo, mas tá ok, né? Tá tudo certinho. Ui, que seta horrorosa. Então, vamos para a casa 10. A cúspide da casa 10 tá aqui. Ah, e se fosse aqui, Camila? Aqui que ia ser a casa 10, tá? O início da casa 10. Casa 10. Estamos chegando no último posicionamento importante e a gente ressalta aqui, esses quadrantes são basicamente como a gente vai lidar com muitas questões da nossa vida. A casa 4, essas raízes são fundamentais para a gente chegar nesse alicerce, porque coisas que aconteceram na casa 4, pode ter certeza, te levam a tu entender, porque o que é a casa 10? É o que te realiza, o que brilha o teu olho, aonde você se sente satisfeito, a tua popularidade, tua vida social, tua vida profissional, o status que tu tem com isso, né? A projeção que tu tem. É uma casa de Capricórnio, né? Aqui, o lema é: eu realizo. Ou eu trabalho. Olha que letra linda. Eu realizo, tá? Aí, qual é o da casa 7? O da casa 7 é basicão, né? Qual é? Eu me relaciono. Então, eu me relaciono. Então, a casa 1, eu sou, né? Eu sou. Aqui, a casa 4, eu sinto, eu me percebo. Aqui, a casa 7, eu me relaciono. A casa 10, eu realizo, trabalho. Então, onde é que você se realiza e trabalha? Olha a tua casa 10. Onde é que você sente, como é que você percebe a sua família? Casa 4. Como é que tu se relaciona? Casa 7. Como é que tu e se coloca pro mundo? Casa 1, tá bom? Então, vamos lá. Vamos embora a casa 10, então. Essa casa 10 é essa projeção, essa popularidade, é uma casa de Capricórnio, é do status. Capricórnio gosta de chegar e dizer: sou eu competente aqui, sou eu que mando, tá? Isso que Capricórnio faz. Capricórnio é humilde? Não sei, tirem suas conclusões aí, eu não vou ficar definindo signo aqui pra ninguém, mas, né, Capricórnio gosta de chegar e ser reconhecido por aquilo. Então, o que a gente tem aqui? Tic, tic, tic. Temos na casa 10 em Capricórnio os signos que estão, né, os planetas, não vou falar pra vocês, mas sabem que fazem diferença, então a gente vai pra quem tem Sol aqui. Sol na casa 10, carreira é importante, status é importante. Isso é um ponto que é um norte da tua vida. Onde o Sol tá é onde tu também pode botar os teus talentos, os teus dons, as coisas que tu gosta de fazer, né? É o que te satisfaz. Então, aqui trabalho satisfaz essa pessoa gosta de sentir o reconhecimento dos outros em relação ao trabalho dela, vai fazer com que ela se sinta grata, feliz, tá? Também, se a pessoa não conseguiu se encontrar,
profissionalmente, isso vira uma ânsia. Geralmente essas pessoas aqui já se encontram ou querem saber, são curiosos por isso. Se tu tiver um Sol na casa 10 e estiver procurando, vamos fazer um mapa vocacional, porque essa casa 10 ela fala muito sobre essa vocação, esse trabalho. E quem tem Sol aqui tem ânsia de se realizar, de buscar as coisas para si. Então o foco é trabalho. Quem tem Lua aqui pode também que financeiramente, tá? A pessoa se tenha mais instabilidade profissional, né? Ou tenha que trabalhar muito o seu emocional. O trabalho abala esse emocional, abala esse humor, né? Pode estar muito vinculado à tua estabilidade ao trabalho, né? A tua estabilidade emocional ao trabalho, né? Uma das coisas que eu não falei ali... Bom, depois eu falo, tá? Então, Mercúrio aqui, a pessoa precisa, o trabalho instiga ela mentalmente, né? Ela gosta de se sentir instigada, o trabalho, ele alimenta essa alma dessa pessoa aqui, né? Então ela precisa, ela pensa o trabalho, ou ela fica pensando o que realiza ela, o que ela gosta de fazer. O que vai dizer muito o que gosta de fazer? Algumas características do signo, sim, das profissões, enfim, estão linkadas ao signo, e o planeta, vão dizer muito quais são essas características do que te realiza, né? A Vênus aqui, essa pessoa vai investir no trabalho, geralmente ela vai ter muito sucesso profissional, uma pessoa que vai ser reconhecida profissionalmente, que vai fazer amigos, popular, né? A Lua e o Sol aqui também possibilitam essa popularidade, a pessoa ser bem vista, né? Então essa Vênus aqui, ela investe no trabalho, o trabalho investe nela, ela ganha dinheiro com o trabalho. Marte nesse posicionamento já traz uma característica de uma pessoa que muda bastante de profissão. A Lua também, tá? Não falei isso, mas a Lua também, ela faz com que a pessoa sempre busque aí um ponto mais seguro, tá? O Marte aqui, a pessoa pode romper muito, ou às vezes ter uma dificuldade até com hierarquias, com responder hierarquias. A pessoa precisa ser ela a primeira, a autoridade, né? Aumenta uma competição de trabalho, aumenta uma vontade também aqui de ocupar espaços e cargos maiores, né? De ser mais reconhecido financeiramente. E às vezes aqui não é nem o financeiramente, é o reconhecimento que se tem pelo que se faz, assim, sabe? Da pessoa se sentir poderosa. Júpiter aqui nessa casa 10 vai falar da pessoa trazer aqui, é como se o universo sempre conspirasse aqui, né? Para as mudanças, para o networking dela. Inclusive, quem tem Mercúrio aqui na casa 10, digamos, até o Mercúrio em Gêmeos, tá? A pessoa tem muito contato, muito network, a pessoa precisa estar sempre bem relacionada aqui. E esse Júpiter, ele aumenta esse relacionamento, pode também fazer, às vezes faz com que pessoas busquem carreiras aqui de auxílio às pessoas, ou carreiras com solidariedade, né? Carreiras altruístas, carreiras que ajudem, que cuidem. A Lua tá nessa casa 10 relacionada a carreiras de cuidado também, de emoções, do psicológico, assim como Plutão, né? Carreiras que trazem essa parte mais psicológica. Mercúrio aqui pode trazer carreiras que tu faz mais por trás das coisas, né? Que tu faz a engenharia, a matemática, a lógica. Então ajuda carreiras em que tu trabalhe com a lógica. Vai depender do signo que tiver aqui também. Mas aí a gente consegue percebendo isso. Saturno aqui traz uma pessoa que precisa trabalhar muito, às vezes pode ser difícil, ela tem a percepção que ela trabalha e não consegue às vezes alcançar, para ela pode ser muito... o trabalho, além de ser uma questão muito importante como para o Sol, mas ele pode às vezes ser um fardo, uma coisa que a pessoa sempre precisa correr atrás e sempre está buscando melhores formas. A pessoa está tendo sempre que se reinventar e muda de carreira, então isso vai incomodando, tá? Não é aqui um melhor aspecto no sentido de fluidez, mas é sim um aspecto em que a pessoa trabalha bastante, ela se sente muito responsável pelas atividades que ela faz. Ela, inclusive, são pessoas que acumulam muita tarefa, aquele controle, né? Quero fazer tudo, deixa que eu dou conta. Então, são pessoas que gostam de trabalhar e também gostam de se sentir reconhecidos pelo seu trabalho. Urano aqui, eu até trouxe algumas coisas de Urano aqui, porque é interessante, são pessoas sim que tem muita parte da ciência, da inovação, trabalhar com isso, tá? São pessoas que gostam. E
são muito ligados, eles são meio intempestivos também, podem ser que rompam, né, de forma abrupta. A pessoa trabalhava, né, com tal coisa, daqui a pouco ela vai para outra profissão, por exemplo, ou estudar uma coisa que ninguém estava esperando. Então, aqui ela está sempre mudando, querendo inovar, fazer algo novo em relação à carreira. Então, são pessoas que dificilmente vão querer fazer um concurso público, querer uma estabilidade aqui, tá? Quem tem sol aqui pode querer essa estabilidade, né? Quem tem sol aqui gosta, quem tem Saturno aqui na casa dessa pode gostar dessa estabilidade, né? De um concurso público, enfim, de segurança. E Netuno aqui traz uma característica mais, às vezes, de essa dificuldade com receber ordens, não entender muito isso, né? Ter, sim, uma grande expectativa em relação ao trabalho, de como ele vai ser, traz muito essa vontade da pessoa de dar o seu melhor, né? De fazer o máximo. Então, às vezes, ela não consegue colocar limites nos outros, então os outros vão exploram ela, né? Estão ligados muito a uma parte mais intuitiva, né? Pessoas com esse posicionamento também são muito boas em terapias, em curas, como enfermeiros, com cuidados, né? São pessoas muito pacientes, têm muita paciência aqui para alcançar as coisas, né? E usam muito da intuição, do feeling, né? Do sentir para fazer. Então, profissões ligadas ao sentir também são muito bem-vindas aqui. Eles podem até se sentir com uma dificuldade de se conectar a mundos corporativos, ou eles podem se sentir meio fora do sistema, sabe? Pessoas com casa dessa. Ou que querem fazer algo fora do sistema, algo diferente, que não é nem inovador, é diferente, algo que preenche a alma deles, né? São bem imaginativos nesse sentido, e isso é muito legal, né? Eles conseguem trazer sonhos para a realidade. E deixa eu ver aqui, que eu fixei aqui na casa 10, né? E Plutão, vê esse símbolo aí, cata esses símbolos aí lá no teu mapa e vê que se estão numa dessas casas que eu tô falando, tá? Se você tiver na casa 4, 7 e 10, que eu pontuei bem esses planetas, dá pra tu ver também os aspectos aí, tu consegue ir percebendo várias coisas, porque os aspectos são as crenças enraizadas, que é o que a gente vai ver na aula de amanhã, o que ficou, o que é difícil às vezes de tirar, né, o que tá lacrado na vida da pessoa, né, às vezes comportamentos repetitivos, às vezes até a mentira, coisas assim aparece nos aspectos, sabia? Aspectos é uma coisa bem profunda, bem legal da gente olhar. Então, quem tem Plutão na casa 10? Plutão na casa 10 é basicamente isso, tá, gente? Transformação aonde? Onde é que é o calcanhar de Aquiles dessa pessoa? Onde é que ela vai sempre estar se transformando, se reinventando? Às vezes são pessoas que mudam de carreira e não olham para trás, assim, sabe? Também tá muito relacionado à liderança. As pessoas que têm Plutão podem ter essa liderança, né? Esse controle muito grande do querer estar nessa posição, isso é confortável para eles, estar numa posição em que delega, organiza, olha o que está acontecendo. Pessoas muito relacionadas à cura aqui, que trabalham com todo tipo de curas, de investigações também, cientistas, enfim, essas profissões estão relacionadas. E Plutão nessa casa vai trazer muito essa coisa de, às vezes, para se reinventar, tem que reinventar a profissão, tem que mudar totalmente a profissão que está, tem que se transformar totalmente, né? Tem que se refazer através da profissão. Então, ali de tempos em tempos na vida, se faltar um emprego, por exemplo, ou a pessoa não conseguir uma colocação, isso afeta, faz ela se transformar, faz ela olhar para dentro as coisas, né, os porquês do passado, do futuro, do presente, né, ela vai se perguntando sobre isso, né, às vezes surge uma oportunidade, ela vai ou não vai, tudo isso reverbera dentro. Então, o trabalho é esse poder de transformação, que é uma coisa muito, muito, muito de Plutão, né? O que eu preciso desapegar, o que eu não quero, o que eu tenho que transformar dentro. Então, falamos aqui, deixa eu abrir aqui. Amanhã eu vou tentar fazer um mapa, não sei se eu vou conseguir fazer ao vivo, tá? Vamos tentar. Seu YouTube, a net, não sei o que mais, os cachorros deixarem. Ai, deixa eu botar aqui pra vocês só a última pra vocês perceberem. Ai, peraí, cancelar, aqui. Ó, vou passar esse aqui pra vocês, tá?
Vamos ver aqui. Aqui, esse aqui é um mapa real, de verdade, verdadeinha, tá? Esse aqui é um mapa real. E aqui nós temos esses posicionamentos aqui. Isso aqui, né, gente, é a legenda do mapa, né? Do que tá aqui em cima. Então, isso aqui é a legenda, aqui os signos de fogo que eu falei ontem na aula. Aqui, quanto de cardinal fixo. Isso aqui, todos esses cálculos a gente aprende, né? Sabe, mais pra frente a gente consegue trazer um curso, alguma coisa se vocês se interessarem, né? Também a gente pode adiantar isso, mas tem várias aulas e coisas para acontecer, mas pra gente adentrar nisso aqui que é bem bacana. E temos aqui um mapa, né? Um mapa, então a pessoa que a gente consegue ver no mapa tudo isso, ó, os planetas, ó, Urano na 4, Plutão, o que que é isso aqui na casa da família, da infância? Como é que foi a infância dessa pessoa? Com Plutão na casa 4 e Urano? Pode ter sido aí uma família que teve um padrão diferente, às vezes aqui, ó, com o leão aqui um padrão de cuidado diferente, né? Plutão aqui trouxe uma transformação, uma mudança profunda, uma infância mais turbulenta, às vezes se mudou de casa quando era pequeno, né? Como a gente falou, enfim, né? Teve uma infância movimentada e isso provavelmente afetou aqui Aquário. Se a pessoa quer fazer algo pelo todo, às vezes fazer o que não fizeram por ela, né? Fazer para além, porque o leão tá focado em si e o aquário que é o todo, como a gente viu ontem, tá? Então, olha só que bacana aqui, Netuno na casa 7, na casa 10. Casa 10, ó, casa 10 aqui. O Marte sempre, ó, começou a casa aqui, na cúspide, olhei para o lado e vi quais planetas. Tem Quiron e tem Vênus. Olha, esse aqui tem todos, só não tem aqui na casa 1, ó, né? Mas tem todos aqui que a gente tava olhando. Olha que interessante, né? Então, a casa sempre começa nesse tracinho, tá, gente? Aí vocês olham, o que que tá dentro da casa? Aqui, a casa 8. Começou nesse tracinho. O que que tem pra lá? Pra lá pra cima. Pra lá pra dentro dessa casa. Tem a lua. Então, isso tem um significado com essa lua em Sagitário. Tá certo? Ó, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês falarem as dúvidas, que eu vou estar respondendo essas dúvidas de vocês. Eu vou deixar o grupo do WhatsApp aberto para que vocês queiram falar. Meu Instagram, eu vou deixar o @. Assista essa aula quantas vezes vocês precisarem e se surgirem dúvidas, por favor, comentem aqui pra gente poder conversar, tá bom? Um grande beijo, eu amei e até amanhã.